Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Abrichados. Eu sou o Pedro e hoje vamos falar de funções. Bom, então vamos lá. Quando estamos escrevendo um programa, normalmente temos inúmeras tarefas que são executadas por esse código. Então aqui dentro do nosso programa hipotético, digamos que eu queira fazer operações com números. Operações básicas como somar, multiplicar, enfim. Então, digamos que eu tenho um número qualquer, que se chama valor, e se você não viu ainda o vídeo de variáveis, o último vídeo que eu postei, vai estar aqui num cardzinho em algum lugar. Bom, clica aí, vai aparecer para você entender o que eu vou fazer agora. Mas, então, eu tenho uma variável que chama valor, uma variável inteira, e esse valor recebe 10. Por quê? Porque eu quero. E digamos que eu vou calcular um novo valor que será esse 10 multiplicado por 5. Então, eu vou ter um novo valor que será 10 multiplicado por 5. Correto? E aí, por alguma razão, eu vou continuar escrevendo o meu programa. E lá embaixo eu vou pegar o meu mais um novo valor. Essa é uma nova variável que vai receber o meu novo valor multiplicado pelo valor. E assim por diante. E aí, ao longo do meu programa, eu vou escrevendo inúmeras funções que sempre precisarão multiplicar algum valor, dois valores, o que quer que seja. Para que eu evite repetição de código e eu consiga criar blocos de código que são reutilizáveis, eu posso utilizar funções. Esse é o papel de uma função. A função tem o papel de separar um bloco de código com uma atividade específica, com uma responsabilidade específica e ser reutilizado. E como é que nós escrevemos funções? Então, digamos aqui que eu quero escrever uma função de multiplicar. E aí a primeira coisa que eu escrevo é se essa função ela deve retornar um valor ou não. Se caso ela não retornar um valor, eu simplesmente escrevo void, ou seja, void que não tem nenhum valor de retorno. E o nome da função. Então tem que dar um nome, assim como eu dou um nome para uma variável, eu dou um nome para uma função. Nesse caso, nossa função será multiplicar. Beleza. Eu vou trocar o void para que ela retorne o resultado, um valor inteiro, sendo que o papel dessa função é multiplicar dois inteiros. E como é que eu passo esses dois inteiros para essa função? Além do tipo de retorno e o nome, eu posso também definir parâmetros de uma função. E parâmetros eu passo dentro de parênteses. Então o que eu faço? Eu escrevo o tipo de parâmetro que eu quero. Então eu vou escrever valor A. Então, o que eu quero é multiplicar dois valores, o valor A e o valor B. E o valor B. A escrita de parâmetros ela é extremamente semelhante à declaração de uma variável, o que de fato é a declaração de uma variável dentro do escopo de uma função. Eu vou explicar isso mais adiante, quando falarmos de escopo, mas é isso. Então eu estou criando dois valores dentro da função multiplicar. E para definir onde começa a função multiplicar e onde termina, basta nós olharmos também para a main, porque a main é uma função. A main é uma função especial que o compilador procura para iniciar a execução do programa. O que eu estou fazendo aqui é criando uma nova função. E essa nova função também começa com abre-chaves. Certo? Por isso o nome do canal. E aí, dentro desse abre-chaves é onde eu vou fazer o que a minha função deve... Eu vou escrever o que a minha função deve fazer. Então, o que ela deve fazer? Eu vou declarar aqui um resultado que vai fazer o valor A vezes o valor B. Beleza? E como ela é do tipo inteiro, é uma função de tipo inteiro, ela tem que retornar um tipo inteiro. E para retornar eu uso a palavra return. Então, return resultado. Beleza? Para que eu utilize essa função, eu posso voltar no meu código, trocar a operação agora pela função. Então, esse novo valor é do tipo inteiro, correto? Declarei do tipo inteiro. Então, se eu quero utilizar a função multiplicar que retorna o valor do tipo inteiro, o retorno dessa função tem que ser armazenado dentro de uma variável do tipo inteiro.
Então essa variável do tipo inteiro agora, ela é capaz de receber, de chamar a função multiplicar. Então, multiplicar. E essa função multiplicar precisa receber dois parâmetros. E no caso, eu tinha escrito 10, mas no caso é o valor, que é a variável anterior. E cada parâmetro é separado por vírgula. Se você já usou Excel ou algum outro sistema que você pode chamar funções, esse processo é muito semelhante. Normalmente você chama por um nome, entre parênteses você passa os valores. E é assim que uma função é declarada, né? E aí eu vou multiplicar por 5, certo? E aí novamente embaixo eu troco essa multiplicação e eu não preciso ficar repetindo o código. Claro que esse exemplo aqui é muito simples. E aí é fácil você escrever eu estou trocando multiplicação. Na verdade eu estou escrevendo mais código chamando a função do que simplesmente colocando um asterisco para multiplicar. Só que precisamos entender que existem operações que são extremamente complexas, que chamam funções em cima de funções e mais funções, e no fim eu preciso sempre pensar em separar em blocos funcionais para que eles sejam reutilizados e evite repetição de código. Por um outro fator também muito importante, se eu precisar corrigir esse código, eu vou corrigir apenas na função e não em todos os lugares nas quais essa operação é repetida. Então a função é extremamente importante, é a base de todo o algoritmo. E aqui, terminando a nossa função multiplicar, eu vou colocar um novo valor e também o valor inicial. Beleza? Bom, se eu quiser saber se isso está funcionando, o resultado, eu vou escrever aqui mais um novo valor. Aqui também, apenas para o nosso programa parar a execução. Ok, nossa função foi escrita e agora vamos executar o código. Beleza, né? Aconteceram alguns erros. E quais erros são esses? Tentei executar, ok, o compilador me mostrou alguns erros e ele está me dizendo uma coisa: o identificador multiplicar não foi encontrado. Como eu disse que o nome de uma função, a declaração de uma função, ela é parecida com a declaração de uma variável. Em C++ existe um conceito que eu já falei em vídeos passados, que é a questão da declaração e da definição. Quando nós escrevemos o conteúdo de uma função, nós estamos definindo essa função. E quando nós escrevemos como é a função, ou seja, a assinatura, o nome, o tipo, os parâmetros, isso é a declaração da função. O C++, quando ele compila um código, ele compila de cima para baixo, de forma procedural, linha a linha. E quando ele chega nessa função multiplicar, ele não encontra, porque ele fala, bom, você está chamando uma função multiplicar, mas ela está declarada depois. Há duas maneiras de corrigir isso. O que eu posso fazer é simplesmente declará-la anteriormente, certo? E aí eu declaro anteriormente, se eu executar meu programa agora, ele vai executar sem problemas e mostrou 500, certo? Que é o resultado que é esperado. 10 multiplicado 50, 50 vezes 10, 500, certo? Esse é o resultado esperado. Ou o que eu posso fazer é definir a minha função antes. Então eu arranco ela daqui e coloco ela aqui. Beleza? Então aqui, porque eu já defini, eu já declarei e defini. Definir é escrever o conteúdo e declarar é escrever como ela será. E aí se eu executar, também ele vai aceitar. Certo? Isso é importante porque no próximo vídeo vamos falar de headers. E headers são muito comuns em C e C++. O headers são estruturas, são arquivos, né? Onde você define funções ou define para que elas sejam utilizadas dentro de todo o seu programa. Esse é o papel fundamental, por isso que é importante entender esse conceito de definição e declaração. Uma última coisa que é extremamente importante dizer é que há formas diferentes de escrever funções. Então eu posso, por exemplo, escrever uma função log que ela não retorna valor e não recebe parâmetro. Eu posso escrever
enfim, uma função que retorna float, que também se chama multiplicar. E aí, o fato dela receber float, dela retornar float, já se trata de uma função diferente. Opa, aqui, escrevi errado, valor B. Há formas diferentes de escrever funções, você pode declarar parâmetros, sem parâmetro, com retorno, sem retorno, mas é sempre importante que quando você identificar oportunidades de separar o seu programa em pequenos blocos funcionais que podem ser reutilizados no futuro, é extremamente importante que você os separe em funções e os utilize, certo? Quando eu falar de structs, classe e estruturas mais complexas, a utilização de funções será ainda mais pertinente e eu acho que ficará mais entendido. Então, continue nessa série, espero que você esteja gostando, deixa seu like aí, compartilha, ajuda o canal de alguma maneira e um comentário, qualquer crítica, qualquer coisa que você sentir-se à vontade de deixar aqui no campo, manda brasa, beleza? Valeu, até a próxima.